Mais uma vez eu agradeço a sua participação nesse canal e não esqueça de se inscrever e de curtir, ok? Assista os vídeos da playlist Princípios na sequência, assim você vai ter uma melhor compreensão do conteúdo também. No último vídeo nós tratamos o tema O que é a Igreja? Abordamos os nomes da Igreja e a função de cada nome em relação à Trindade e falamos sobre alguns equívocos na compreensão atual do que é ser Igreja. E nessa parte 2 nós vamos falar sobre o governo terreal da Igreja. Para compreender a estrutura da Igreja, nós precisamos considerar que essa estrutura se estabelece sobre os dons distribuídos pelo Espírito Santo. Vamos lá. Todos os discípulos recebem dons que são dados pelo Espírito Santo para servirem à Igreja e expandirem o reino de Deus. Vamos ver o que Paulo nos fala em Efésios 4, 11 e 12. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Os que receberam de Deus maior graça para o exercício de algumas ações não são os únicos que desenvolverão essas ações na vida da Igreja. Alguns são agraciados com mais para capacitarem a outros na obra da edificação do corpo de Cristo. A edificação do corpo de Cristo é uma obra realizada pela cooperação de todos que compõem esse corpo. Mas cooperação não significa anarquia. A Igreja, para crescer bem ajustada à vontade de Deus, é suprida por um governo divino, na pessoa de Jesus Cristo, e abaixo dele por um governo terreal, que está sob a responsabilidade dos pastores, que pelas funções podem ser reconhecidos como presbíteros, anciãos, bispos. Podem ser reconhecidos assim com base na orientação da palavra bíblica e observados também os costumes de cada comunidade de fé e denominações. O governo terreal da Igreja não deve ser desenvolvido por força. Ele deve ser estabelecido em concordância com cada congregação, com cada igreja local. Pois os que presidem a Igreja, apesar de reconhecida a sua autoridade, não são maiores do que a própria Igreja. Aquela que liga e desliga é a Igreja. Aos que têm participação no governo da Igreja, ou seja, pastores e diáconos que auxiliam no governo, veja o que está escrito em 1 Timóteo 3, 2 e 8. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua doble, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. Nem todo aquele que tem o dom de pastorear faz parte dos que compõem o governo terreal de uma igreja local. Antes do pastoreio ser uma função, é um dom. Sobre a vida de alguns, pastoreio é muito mais o exercício de um dom do que uma função de governo. Pastoreio é dom concedido entre tantos dons. Assim podemos dizer que bispo, presbíteros e anciãos eram responsáveis, cada um em seu nível de responsabilidade, pelo governo das igrejas locais. E os diáconos eram os comissionados pela igreja para cooperar com esses. Assim se desenvolvia a vida da igreja, como no relato de Romanos 12, 7 e 8. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use desse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Os textos do Novo Testamento referem-se aos presbíteros ou pastores como mais de um sobre cada porção da igreja. Por isso, cada congregação pode ter um presbítero que, por contingência, atue diretamente sobre ela, mas o parâmetro bíblico orienta um governo plural ou colegiado que deve ser estabelecido sempre que possível para o melhor cuidado da igreja. Os diáconos são cooperadores que servem à igreja em seus ajuntamentos ou necessidades coletivas e sempre que convém apoiam os pastores no cuidado do rebanho.
para que os pastores possam se dedicar à palavra e à oração. E isso é muito claro em Atos 6, 3 e 4. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituam sobre estes importante negócio, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Há um engano muito comum, que é o de apenas considerar como diácono aquele que participa de um grupo e carrega esse título de maneira permanente. Todo aquele que é colocado a servir a congregação é um diácono. Havendo grupos pré-estabelecidos de diáconos, o que devemos considerar é que são irmãos previamente avaliados quanto aos critérios, os critérios que a palavra nos traz, e que se dispuseram também previamente. O que é muito bom, pois facilita a pronta resposta diante de algumas necessidades da igreja. Os diáconos devem ser membros da igreja local onde servem. Quando os irmãos de outras igrejas locais se apresentam ou forem convidados a servir, devem estar devidamente autorizados pelas suas igrejas de origem. Pastor, bispo, presbítero e diáconos, na Bíblia, não são títulos e muito menos nomes. São formas de identificar funções e, portanto, não devem ser usados para distinguir por títulos os irmãos de uma mesma comunidade de fé. O João, que é pastor, deve ser chamado de João ou pastor. O nome de João não vira pastor ou não vira pastor João porque ele tem o privilégio de pastorear vidas. Paulo se identificava como Paulo apóstolo e não como apóstolo Paulo. O termo apóstolo Paulo é a forma com que a teologia fez referência a ele. Não está nos textos bíblicos. Não devemos fazer de funções títulos e de títulos nomes. Qual é o seu nome? Diácono fulano de tal. Qual o seu nome? Pastor fulano de tal. Devemos evitar isso sempre que possível, para nos alinharmos de maneira mais coerente com o que nos mostra os textos bíblicos do Novo Testamento. É isso. Deus te abençoe. Inscreva-se e dá um like. Paz.